Bom dia a todos. Estamos aqui hoje para a AGC do Supermercado Guimarães. Daremos agora o início dos trabalhos. Declaramos abertos os trabalhos da primeira convocação da Assembleia Geral de Credores da empresa KGM Cabral Supermercados Limitada, Supermercado Guimarães, referente ao processo 106.08.79, dígito 71, ano 23, em trâmite perante a Vara Regional de Competência Empresarial e conflitos relacionados à arbitragem da 2ª, 5ª e 8ª Regiões Administrativas Judiciais instalada na comarca de São José do Rio Preto. Esta Assembleia vai ser presidida por mim, Carlos Alberto Mendonça Garcia, representando a administradora judicial, Junqueira Garcia, Sociedade de Advogados, e acompanhados pelos membros da nossa equipe, Dr. Heitor Araújo, Dr. Leonardo Pereira. Informamos inicialmente que esta Assembleia está sendo gravada em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados, com o objetivo de conferir ampla publicidade ao ato, o que é inerente ao processo de recuperação judicial. A íntegra da gravação será posteriormente disponibilizada nos autos do processo e no site desta administradora judicial, no endereço junqueiragarciaadv.com.br. Nos termos do artigo 37, caput da Lei 11.101/2005, o administrador judicial deve designar um credor presente para atuar como secretário da ata. Assim, além do Dr. Heitor Araújo, membro de nossa equipe e habituado à elaboração de atas, a administradora judicial convida, pode ser a senhora, doutora Kelly? Por favor, então. Para a secretária, a doutora Kelly Pérez, para secretariar os trabalhos e auxiliar na elaboração da ata desta Assembleia. Conforme edital de convocação dos credores, devidamente publicado no Diário Justiça Eletrônica e no site da administradora judicial, a ordem do dia desta Assembleia inclui os seguintes itens. A. Exposição do plano de recuperação judicial pela recuperanda. B. Deliberação sobre aprovação, rejeição ou modificação do plano de recuperação judicial. C. Decisão quanto à instalação e eleição dos membros do Comitê de Credores. D. Demais assuntos de interesse dos credores e da recuperanda. Para que a Assembleia seja instalada em primeira convocação, o artigo 37, parágrafo 2º, da Lei 11.101/05, exige a presença de credores titulares de mais da metade dos créditos de cada classe, computados por valor. Hoje, se encontram presentes aqui representantes dos credores trabalhistas, não tem nenhum representante, tá? Dos quirografários, nós temos 8 representantes de um crédito de R$ 3.261.233,58 reais, que corresponde a 83% dos créditos submetidos à recuperação judicial. E credores da classe 4, ME e EPP, não tem nenhum representante também. Assim, considerando que os credores detentores de mais da metade dos créditos de cada classe sujeitos à recuperação judicial não se cadastraram para este ato, não foi alcançado o quórum necessário para a instalação da primeira convocação. Portanto, conforme estabelecido no edital de convocação dos credores, retornaremos aos trabalhos da Assembleia Geral de Credores do Supermercado Guimarães em segunda convocação, no dia 14 de janeiro de 2025, neste mesmo local e horário, cadastramento entre 9 horas e 10 horas, e início dos trabalhos às 10h05.
Ressaltamos que, nesta oportunidade, a ordem do dia permanecerá a mesma e a instalação ocorrerá com qualquer quórum de credores, conforme o artigo 37, parágrafo 2º da Lei 11.101, 05. Eu só vou fazer uma breve pausa aqui para informar o seguinte. Houve uma ponderação da doutora Kelly e, aparentemente, existe mais uma pessoa interessada a apresentar uma ressalva. Então, eu quero deixar registrado o seguinte, sem que tenha ocorrido a instalação da Assembleia, não há possibilidade de acolher ressalvas. Tá? Essa ressalva ela só teria sentido se houvesse alguma indignação com relação ao local, alguma coisa assim. Mas não houve a instalação da Assembleia, não teria sentido a gente acolher ressalvas. Tá? Isso poderá ser apresentado normalmente com a instalação em segunda convocação. Tá bom? Eu vou pedir para vocês um intervalo rápido, 5 minutinhos, só para que a gente possa acabar de formatar a ata, para que a gente possa ler a ata a todos. Muito obrigado. Nós precisaremos de que pelo menos 2 representantes dos presentes assinem a ata também. Alguém se coloca à disposição aí para apresentar o nome da doutora? Tem mais algum interessado? Martinho, né? O do Banco do Ecoval. Então, será lida a ata pelo doutor Heitor. Um instantinho só. Ata da Assembleia Geral de Credores, em primeira convocação, 11 de dezembro de 2024. Recuperação judicial de KGM Cabral Supermercado LTDA. Supermercado Guimarães. Processo de autos 106.08.79, dígito 71, 2023, 826.0576. Aos 11 dias do mês de dezembro de 2024, às 10h05, Junqueira Garcia, Sociedade de Advogados, na qualidade de administradora judicial da recuperação judicial de KGM Cabral Supermercado LTDA, Supermercado Guimarães, representada pelo seu sócio responsável pela condução do processo, senhor Carlos Alberto Mendonça Garcia, nomeado nos autos do processo de recuperação judicial, ajuizada pelo Supermercado Guimarães, perante a Vara Regional de Competência Empresarial e de conflitos relacionados à arbitragem das 2ª, 5ª e 8ª Região Administrativa Judiciária, instalada na comarca de São José do Rio Preto, São Paulo, registrado sobre o número 106.08.79, dígito 71, 2023, 0576, no uso de suas atribuições legais, deu início, em primeira convocação, aos trabalhos da Assembleia Geral de Credores, realizada em ambiente exclusivamente presencial, no auditório da sede da 22ª Subseção da OAB São Paulo, em São José do Rio Preto, localizado na Avenida Brigadeiro Faria Lima, número 5.853, Vila São José, CEP 15.090.000. O edital de convocação, em conformidade com o artigo 36 da Lei 11.101 de 2005, foi disponibilizado no TJI em 30 de outubro de 2024
e no site dessa administradora judicial, www.junqueiragarciadv.com.br. Os procedimentos a serem adotados pelos credores e demais interessados para a participação do conclave presencial foram detalhadamente descritos na manifestação dessa administradora judicial, juntada aos autos do processo de recuperação judicial em 6 de setembro de 2024, as folhas 2.544 e 2.549, bem como no edital de convocação. Esses procedimentos foram homologados pelo juízo por meio da R-decisão de folhas 2584 e 2587, dos autos da recuperação judicial. O cadastramento para a Assembleia foi encerrado às 10 horas da manhã, momento em que todos os credores e ouvintes que seguiram o procedimento estabelecido no edital de convocação da Assembleia Geral de Credores, bem como no artigo 37, parágrafo 4º da Lei 11.101 de 2005, ingressaram ao conclave. O presidente do conclave e representante da administradora judicial, Sr. Carlos Alberto Mendonça Garcia, informou a todos os presentes, em respeito à Lei Geral de Proteção de Dados e com o objetivo de garantir ampla publicidade ao ato, que a presente Assembleia Geral de Credores está sendo gravada e que a íntegra da gravação será posteriormente divulgada nos autos do processo e no site da administradora judicial. Posteriormente, o presidente do conclave, em conformidade com o disposto no artigo 37 caput da Lei 11.101 de 2005, escolheu, dentre os presentes, a doutora Kelly Pérez, representante dos credores quirografários, para secretariar o ato e auxiliar o senhor Heitor Araújo, membro da equipe da administradora judicial, na elaboração da ata da Assembleia Geral de Credores. A doutora Kelly Pérez aceitou prontamente o convite e passou a integrar a mesa dos trabalhos. Ato contínuo, o presidente do conclave procedeu à leitura da ordem do dia da Assembleia Geral de Credores, conforme constou no edital de convocação, que inclui a exposição do plano de recuperação judicial pela recuperanda, B, a aprovação, rejeição ou modificação do plano de recuperação judicial, C, a decisão sobre a instalação e a eleição dos membros do comitê de credores, e D, outros assuntos de interesse dos credores e da recuperanda. Foi lembrado aos presentes que, para a instalação da Assembleia Geral de Credores em primeira convocação, o artigo 37, parágrafo 2º da Lei 11.101 de 2005, exige a presença de credores titulares de mais da metade dos créditos de cada classe, calculados pelo valor. Nesse contexto, após o término do cadastramento, foi constatada a presença dos seguintes credores: Classe 1, credores trabalhistas, nenhum comparecimento. Classe 3, credores quirografários, 8 credores titulares de créditos no valor de R$ 3.261.233,58, representando 83,9% da classe. E classe 4, credores ME e PP, nenhum comparecimento. Dessa forma, considerando que os credores titulares de mais da metade dos créditos de cada classe, sujeitos à recuperação judicial, não se cadastraram para o presente ato, o quórum necessário para a instalação da Assembleia Geral de Credores em primeira convocação não foi atingido. Diante disso, os credores e ouvintes foram informados que os trabalhos da Assembleia Geral de Credores do Supermercado Guimarães serão retomados em segunda convocação no dia 14 de janeiro de 2025, neste mesmo local, ou seja, o auditório da sede da 22ª subseção da OAB São Paulo, em São José do Rio Preto, São Paulo, localizado na Avenida Brigadeiro Faria Lima, número 5.853, Vila São José, CEP 15090000, e no mesmo horário, cadastramento das 9 às 10 e início aos trabalhos às 10h05, conforme constou do edital de convocação da Assembleia Geral de Credores, oportunidade na qual a ordem do dia permanecerá a mesma e haverá instalação com qualquer quórum de credores. O representante da administradora judicial registrou ainda aos presentes que a apresentação de ressalva só seria possível em caso de instalação do conclave e que, diante do fato de não ter havido a instalação da presente data, não seria possível o acolhimento de tais ressalvas, o que poderá ser feito em segunda convocação. Para a assinatura da ata, foram convidados 2 credores da classe 3, quirografários, conforme determinado pelo artigo 37, parágrafo 7º da Lei 11.101 de 2005, que assinam a presente ata conjuntamente com esta administradora judicial e com o representante da recuperanda. Na sequência, foi feita a leitura da presente ata a todos os presentes pelo senhor Heitor Araújo, membro da administradora judicial.
Por fim, o presidente encerrou a primeira convocação da Assembleia Geral de Credores, às 10h23, informando que a ata será disponibilizada no site desta administradora judicial e juntada nos autos da recuperação judicial no prazo legal de 48 horas. Alguém tem alguma observação? Então, está encerrado. Eu peço a gentileza de quem irá assinar, doutora Kelly, Pedro Bergamasco, doutor Márcio Nakano, Alexa Chaves e Marcílio dos Santos. A gente vai imprimir ali e já faz a assinatura. Tá bom? Está encerrado. Então, essas pessoas que nós citamos aqui, por favor, fique presente. Os demais estão liberados até dia 14 de janeiro. Tá bom? Muito obrigado, viu?